Vamos lá, de volta com o nosso programa. Maria Cândida, você gosta de sorvete? Amo sorvete. Sabores, Principalmente, sabores. amo sorvete no inverno, outono, primavera, todos. Ai, sabores? Ai, fruta, chocolate bem gostoso, né? Principalmente no inverno. Agora, nessa época do ano, limão, abacaxi, morango. A minha preferência sempre foi pro morango. Morango? Adoro sorvete de morango. Tem uma fixação, assim. É? Às vezes eu vou na sorveteria, 2, 3 bolas ali, mas tem que ter pelo menos uma de morango. Ah, eu verdade? gosto, eu gosto. Gosto de limão também, né? Aí você combina o mais doce do Hoje morango, tem limão azedinho do limão. siciliano, que é uma delícia. Agora, será que os gostos mudam de região para região? Claro que muda. A gente vai pro Nordeste, tem sorvete de tudo quanto é coisa diferente, não é? Cajá, caju, enfim, várias outras frutas que não tem aqui, não é verdade? Olha, foi pensando nisso que fabricantes de sorvete de Goiás estão apostando em ingredientes regionais justamente para agradar essa clientela diversificada. Vamos conferir. Vamos ver. Para muitas pessoas, são nomes estranhos. Muita gente que não conhece a fruta passa a conhecer, de certa forma, é cultura também, né? Que as pessoas não conhecem. E já as pessoas que conhecem ficam maravilhadas, não vão nos picolés comuns. De cajamanga, fica muito bem com uma pitadinha de sal. O de milho verde combina com um pouquinho de canela. Mas tem também picolé de pequi, seriguela, mangaba. A empresa que produz os picolés foi fundada pelo pai do Ismael e emprega cerca de 30 pessoas. A fábrica fica em Goiânia, mas está presente em 9 estados brasileiros. O dono da empresa sempre trabalhou com sorvetes. Em 1996, o negócio sofreu uma grave crise. Tão grave que faltou dinheiro até para comprar as essências dos sabores tradicionais, como morango, uva e chocolate. Para não ter que fechar as portas, a solução foi usar a criatividade e procurar na natureza a matéria-prima que faltava. Como tinha gratuitamente nos lotes vazios aqui em Goiânia, ele começou a pegar o jatobá e aí disso ele começou a beneficiar como picolé. O crescimento da empresa trouxe um novo desafio: a dificuldade em conseguir fornecedores em escala industrial da matéria-prima. A empresa, então, passou a capacitar pequenos produtores do estado, que antes não viam nas frutas do Cerrado uma possibilidade de ganhar dinheiro. Para o Sebrae, essa é uma das características de um empreendedor. A partir do momento que ele vai estudando o próprio mercado e o comportamento do consumidor, ele pode fazer as estratégias ou montar as estratégias para que o negócio dele seja rentável. Porque toda empresa ela busca lucro, né? E para ter lucro ela precisa de ter boas ações. Na empresa do Marden, a linha de produção não para. Todos os dias são fabricados 9.000 picolés. Os sabores tipicamente goianos estão em mais de 250 pontos de venda do país. Marden já está de olho na concorrência mexicana. Já estamos buscando a palheta do Cerrado. É uma novidade para o ano que vem. Já o Ismael também tem um projeto ambicioso: fazer com que os sorvetes, que tem nome estranho até para os brasileiros, caiam no gosto dos americanos. Hoje nós estamos preparando para levar as frutas brasileiras para o restante do mundo, não só açaí e cupuaçu. O Brasil ele é único, com vários biomas e muitos sabores. É isso aí, nada mais justo do que a gente explorar as nossas frutas brasileiras, né? E a criatividade, né? O rapaz estava com uma dificuldade naquele momento, não tinha como comprar os sabores convencionais, ele explorou aquilo que a natureza oferecia ao redor dele, E né? explorou certo, Explorou né? certo. Eu não tinha assistido essa reportagem, assisti agora com vocês, e eu tava pensando, quando eu tava assistindo, eu tava pensando exatamente nisso. Que momento que ele vai exportar? Porque assim, a gente exporta muita coisa natural e é isso que a gente tem que explorar na gente. Exatamente essas frutas, essas coisas, tudo que é da Amazônia, enfim, tudo que é diferente do Brasil. Isso faz muito sucesso. E não só o sorvete italiano que vem pra cá e domina, né? Ou as paletas mexicanas que viraram dominam pra cá, febre, né? que aliás são uma delícia. É uma delícia, isso é verdade. A gente já passou matéria aqui das paletas mexicanas que são uma delícia. Mas E muitos desses sabores brasileiros, inclusive, nós brasileiros não conhecemos. Exatamente. Eu não sabia que murici era sabor de sorvete, era uma fruta. É uma fruta, murici. Murici, só conheço Murici de futebol. Agora, Murici fruta, eu preciso ir até Goiás. Ou até um ponto de venda aí, falando que tem 250, né? Pontos de venda no Brasil. No Brasil,
pra conseguir comprar e provar esse sorvete eu vi ali gostoso. siriguela. Siriguela pra mim é fruta de infância. Ô, delícia. Siriguela, Deu saudade muito agora. bom. Olha, água Pitanga. na boca. Pitanga. Agora, Maria Cândida, vem comigo. jabuticaba. Vem pra tela, vem cá. Vem Vamos, comigo vamos, aqui, vamos. ó. Nós vamos voltar ali, porque é o seguinte. Lembra daquela relação de pessoas que nos ajudam a engordar? Inclusive, ó, continua. Vamos ver. Ajuda a engordar. Quem que Primeiro aparece eu vou aqui? Namorado. Namorado ajuda a engordar. Namorado. O amigo gourmet, aquele que faz a comida e quer que você experimente a todo custo. O jogo de futebol. O jogo de Partida futebol que ajuda aquele petisquinho e não sei o quê, baconzinho, sei lá o quê. Agora, Vamos lá. Quem aparece aqui agora? Aparece. Opa! Aqui, ó, em quarto lugar. Parceiro de academia. Mas o parceiro de academia não tem que ajudar a emagrecer? Não é um cara que vai lá Acontece junto? o seguinte, você chega na academia, vamos malhar junto, Maria Cândida? Vamos vamos. lá. A gente começa a malhar, vamos fazer exercício de bíceps, de tríceps, vamos fazer perna. Maria Cândida vai exercitar o glúteo, né, que a mulherada gosta. Só que aí eu falo, Maria Cândida, eu tô tomando isso daqui pra emagrecer. Eu tô comendo dessa forma para emagrecer, meu nutricionista falou para fazer isso. Aí você pega a mesma receita, a mesma fórmula, sem passar por um nutricionista. E aí, aquilo que faz bem para mim não faz bem para você. E aí você acaba engordando. Pode ser, Tá bem? faz sentido. A mesma faz sentido. fórmula não cabe para as mesmas sentido. pessoas, porque nós temos fisiotipos diferentes, né? Nossos Entendi. corpos Então, são diferentes. é um lugar onde se fala muito de dieta, de exatamente. exercícios e tudo, e propicia as pessoas trocarem todas as receitas do mundo, e nem sempre aquelas receitas ou aquelas fórmulas são específicas São bem pra pra você. gente. Exatamente. Então, em quarto Tá bom. lugar, parceiro de academia. Em quinto lugar, vejam aí quem aparece. Parente. Parente é brincadeira. Parente faz você comer sempre, né? Principalmente Natal, essas festas de aniversário, quando a pessoa cozinha, aí ela quer que a gente coma. Eu tenho muitos familiares em Minas, né? O mineiro adora cozinhar. Adora Você comer. chega... Aliás, não tem nem você adoçante chega- em Minas, né? Você chega... Mas você vai lá e é só açúcar. Você chega, a mesa tá pronta ali. E não adianta. Você tem que provar de tudo. É o bolinho de chuva, é o bolo de fubá, é o café. Você tem que aceitar. delícia. Não pode fazer desfeita. Nossa, eu queria né? tanto ter nascido magra, muito, Pra comer muito tudo, magra. pra comer tudo. tudo isso. Pra ir numa mesa árabe, que também é farta, e comer tudo. Em quinto lugar, então, o parente. Em sexto lugar, quem aparece aí? Vamos ver. O amigo de balada. Amigo baladeiro. Pode que não vai parecer. querer que você beba. Mas alguns drinks aí acabam engordando, né? Porque os drinks vêm com açúcar, você Muitas calorias. pode acumular até 500 calorias em cada caipirinha, em cada copinho que vai. Parece que é líquido, isso não engorda, mas engorda sim. Engorda bastante. Nossa, álcool é uma das coisas que mais engorda. Você tem que cortar, a primeira coisa que você tem que fazer quando você faz dieta é cortar o álcool, não adianta. Então, ó, cuidado com a balada, cuidado. Você pode até ir na balada, né? Mas a questão é você controlar a quantidade de bebida que você vai acabar ingerindo, os petisquinhos ali na hora do happy hour. Mas, não, do happy hour, porque da balada você não come Não come nada, não. petisquinho. Mas o happy hour tem, né? Não, e o muitas happy vezes, hour tem muito petisquinho. E a gente tão tá numa... bom. Ai. E, Rafael, a gente tá numa época que as pessoas fazem muito happy hour, por quê? Não é porque é final de ano, é porque tá muito quente. Começo então as de ano, pessoas querem ir pra fora de casa. Isso Então é elas vão verdade. pro bar, elas vão pra não sei o quê. Então elas vão até pra frente de casa. No interior, Imagina, as pessoas 7 ficam horas. na frente, põem umas cadeiras lá, ficam na frente de casa conversando, porque é um calor infernal. Sabe que no interior eu já vi muita gente fazer isso, de vai pra frente de casa e cada vizinho leva alguma coisa. Leva uma cervejinha, alguém Ai, leva que o pão legal, que ai, fez. que gostoso. E aí engorda realmente, né? É a Ai, eu adoro política da essas boa coisas. vizinhança. É isso. É. Tem mais. Vamos lá então. O sétimo. O sétimo. Aqui, ó. A melhor amiga. Mas a melhor amiga devia ser Maria devia Cândida. te incentivar Não. a emagrecer. Maria Cândida tá na fossa. Tá passando mal, tá chorando. O namoro não deu certo. Aí você pega né? aquele balde de sorvete. Justamente, a vai ver amiga um chega. filme. A amiga chega pra consolar você com um balde de sorvete e uma caixa de chocolate. Jura que a amiga Melhor faz amiga isso? faz isso. Minhas amigas não dão chocolate, não. Te incentiva a comer, come. Você precisa de alguma coisinha, precisa de açúcar, você tá tão desanimada. Come um chocolatinho pra ficar mais pra cima. Faz isso sim. Mas eu acho que, sabe assim, eu vou colocar um entre esses sétimos aí. Acho que um dos De repente grandes... tem mais, O tem maior 10. inimigo da gente é a gente mesmo, sabia? Isso é verdade. Porque, que nem você falou, numa situação dessa de fossa, de depressão, namorado te largou e não sei o que e tal,
Aí você senta em frente à televisão, aí você vai chorando e tudo, você fala assim, ai, aquele sorvete tão gostoso. Aí você pega o sorvete, vai comer, de repente você come todo o sorvete, ou vai comer num pudim, de repente come todo o pudim. Enfim, você já tá carente e aí o doce ajuda. E eu sou carência. daqueles que, assim, enquanto não vê o fundo do pote de sorvete, eu não sossego. Jura? Enquanto não vejo o último chocolate da caixa de bombom, no sossego. Jura? Opa, isso é verdade. Nossa, eu sou não sabia que você era eu sou assim. meio compulsivo em relação a isso. É? Eu não sou tão compulsivo, eu gosto muito de doce, mas não sou tão compulsivo assim. Uma coisa que eu me controlei. Filme chama pipoca. É. Mas não precisa chamar refrigerante. Vamos pensar dessa Só forma. que as pipocas, antes, no cinema, não tinha pipoca doce. Hoje em dia tem pipocas doces no cinema. E Deliciosas, aquelas pipocas são deliciosas. maravilhosas. São aquelas pipocas tipo americanas, que são deliciosas. E a gente acaba engordando sempre, né? Eu amo. Sabe que isso é uma coisa que eu tenho compulsão. Pipoca doce. Eu começo a comer aquela pipoca, eu não consigo parar. Parece que tem uma droga Eu não dentro como daquela muito. Pipoca doce eu não como muito, não. Eu só vou algumas aí. Mas olha, só recapitulando o que a Maria Cândida falou, de todas esses personagens, tem mais 3 ainda pra mostrar, o ranking tem 10 figuras ali. O maior inimigo, como você falou, realmente somos nós mesmos. Nós que temos que nos policiar diante dessas situações e de outras também que podem surgir. É a situação de você ir pra pipoca, você deixa o refrigerante, pega uma água, né? Porque pipoca salgada com certeza vai te dar sede ali, né? Ou mesmo pipoca doce. É verdade. Perfeito? E hoje, falando em pipoca, em cinema, esses cinemas gourmet, que você come petit gâteau, que você come não sei o que e tal, aí é fogo. Bom, 8º lugar, vamos ver, tem mais pra gente ver aqui. Deixa eu ver. Pode quem girar. É 8º lugar. Reunião de negócios. Mas reunião de negócios. Porque tem um pão de queijinho. não Ou sei então o quê. você convida, vamos jantar? Jantar de reunião, negócios, jantar. almoço de negócios. Tá. Eu me policiei muito durante os últimos anos que eu trabalhava na prefeitura lá, com um cafezinho. Era cada pessoa que chegava na minha sala, claro, minha secretária, oferecia o café. Eu tentava não tomar sempre esse café com essas pessoas. Mas café Porque não engorda. Então, mas é o açúcar, é o próprio café que faz mal por causa de gastrite, né? Eram 3, 4 cafés por dia, Maria Cândida, não dá, né? Então me verdade. policiava em relação a isso. E reuniões de negócio também. Dependendo de quantas você tem aí pela semana, Agora, claro que... quero colocar um 8º A aqui. O que é o 8º A? Eventos, gente. Esses eventos que a gente frequenta muito. Final de ano, principalmente, foram vários. Principalmente, as pessoas vão lançar um produto, as pessoas, quem é empreendedor, quem é empresário, sabe que frequenta vários eventos, ou muitas senhoras que frequentam vários eventos, essas senhoras que estão nos assistindo hoje, sempre tem uma tacinha de champanhe, sempre tem o garçom passando os salgadinhos e não sei o que e tal, e aí você vai em 2, 3 eventos por semana, acabou. Dieta, pode esquecer. Vai por água abaixo. Em 9º lugar, quem aparece aqui? Vamos ver. 9º. O colega confeiteiro. Colega confeiteiro. É a galera da ainda bem que eu produção. não tenho Não, pão. é a galera isso da aí, produção que verdade. adora fazer pão em casa, faz biscoito, faz bolachinha e traz pra gente comer aqui antes do programa começar. Só que não, né, gente? Isso nunca aconteceu aqui, não, tá bom? Isso é verdade. Quem traz, leva para um Você já ambiente de trabalhou, trabalho. você já vivenciou Não, isso. E eu já vivenciei redação de jornal, que é o seguinte, as pessoas Nossa, trabalham isso é verdade. muitas horas seguidas. De sexta-feira, então, fica até madrugada. Aí você fica morrendo de fome. O que a gente pede? Uma pizza pra todo mundo. Sempre quem tem lá um pedaço de torta, um pedaço de pão. Isso que a gente fala assim, às vezes tem um pão velho e todo mundo come esse pão velho. Porque todo mundo tá tanto tempo sem comer e meio que descuidando da alimentação. Eu trabalhei no jornal que toda sexta-feira alguém levava alguma coisa. Era um bolo, era uma torta. Até que um dia o redator-chefe começou a perceber que durante a semana as pessoas também estavam levando. E aí tem a ver até com o assunto que a gente vai falar depois. As formiguinhas começaram a aparecer na redação. Entendi. Aí ele tesourou, aí ele cortou. E aí todo mundo emagreceu. Médio. Vírgula, quase, médio. Décimo. Em 10º lugar, pra fechar, Vamos ver. o amigo gordinho. O amigo gordinho é verdade. Aquele que não quer fazer dieta, aquele que não quer cuidar da alimentação e fica em cima de você. Fala assim, come, tô comendo. Ou então problema. aparece todo dia, toda vez do teu lado ali, com um balde de pipoca, com um pacote de chocolate, bolacha, biscoito, por aí vai. E você acaba beliscando ao lado dele também. Então, vamos rever. O primeiro, você tem aí? Tem relação, vai. Primeiro é o Tem a primeira relação namorado, lá. que eu O namorado. lembro. Namorado. Perfeito. Tá. Em 2º lugar, quem apareceu aí? Quem apareceu? O amigo gourmet. O amigo gourmet, perfeito, amigo gourmet. Sim. Em Ó, terceiro, namorado. namorado. Tá. Segundo lugar. Vamos lá. Amigo gourmet, gourmet. aquele que oferece a comida e tudo, é ofensa num Em aceitar. terceiro, a partida de futebol. Tem todos os aperitivos na sua casa.
Quarto lugar, parceiro de academia, que troca receita e fórmulas. Parente que te enfia comida. Acho que esse é um dos piores. É. Não importa qual a sua idade. Não, de forma mas alguma, não. Quer que você Amigo coma? baladeiro. Amigo baladeiro por causa da Cuidado bebida. com os drinks. A melhor amiga, que vai te consolar da forma errada. E o tabuleiro, Reunião reunião de de negócios ou eventos também. Nono lugar, O colega confeiteiro. E em 10º lugar, O deixa eu ver. gordinho. O Um amigo amigo gordinho. gordinho. Isso, Ó, gente. tudo isso só depende de você, é você se policiar, tá certo? Pra não cair nessas tentações que a vida acaba impondo pra gente. Agora, Maria Cândida, você tem medo de barata? Não, eu tenho medo, pavor. Porque tem gente que tem pavor, não consegue ficar, né, olhar pra barata. Eu olho, realizo aquela relação entre mim e barata, e aí eu falo assim, não, eu tenho que matar. E aí eu vou até pegar vassoura, chinelo, sapato, alguma coisa. Então vem e falo, eu vou cá, matar. olha o que te Vamos espera lá, aqui. vamos Vem lá, ver o vamos que te lá. espera aqui. Olha essa mesa Oi. recheada de coisas. Tudo bem? Como vai? Tudo bom? Muito bom Tudo dia, bom, seja, senhora? seja bem-vinda. Obrigada. Olha, gente, além das maravilhas do verão, o calor também traz alguns inconvenientes, como as pragas urbanas, que se reproduzem nessa época do ano. Olha, formiga, barata, mosca, pernilongo costumam deixar qualquer pessoa desesperado. Mas será que é possível prevenir essas pragas? A bióloga Lúcia Schuller está com a gente, vai falar como prevenir, como a gente controla essa situação. É possível isso? Bom, eu diria que 80% das nossas ações resultam em prevenção. Agora, 20% você cai na condição química, né? Mas pelo menos 80% você consegue reduzir. Explica para mim condição química, o que é isso? De você ter que usar algum produto químico. Entendi. Então, depois da prevenção que não adiantou, de repente, aí você vai pro Em quê? caso Depois extremo. que você esgotou tudo, aí você tem que usar O que alguma tem coisa mais acontecido com esse verão? Que tipo de praga que mais Bom, aparece? o inseto mais comum são as formigas. As formigas, tá. Porque elas estão no auge da reprodução agora. É o calor que estimula isso? O calor, a umidade, né? Tudo isso acelera o desenvolvimento, favorece a criação, a produção de ovos e permite que as formigas saiam. Porque no inverno, quando está muito frio, chuvoso e tal, elas ficam escondidinhas, elas não saem para buscar alimento. E no verão elas saem para buscar alimento. Então aquela história da cigarra e a formiga, aquilo tem um certo sentido. Tem relação. É tem verdade. relação com a realidade da biológica, vamos dizer assim. Agora, né? é claro que a gente quer explorar essa mesa aqui, né? Tem coisa Bom, eu viva trouxe aqui? uma miscelânea de coisas. Então, mas primeiro, como eliminar as formigas? Deixa ela explicar aí. Eliminar, Ou melhorar, não é? melhorar, não é uma tarefa muito fácil, mas também não é impossível. Primeiro, você tem que descobrir, eu estou falando de formigas caseiras, porque o que eu trouxe aqui são formigas de lavoura, formigas saúvas que cortam, né? Que em alguns casos, algumas residências que têm jardim, isso dependendo da proximidade com mata, com bosques e tal, isso acontece. Mas vamos falar das formigas Mas as caseiras. formigas Como caseiras, né? Uma característica interessante da formiga caseira é que a formiga caseira, diferente da saúva, ela tem muitas rainhas. Então, são formigueiros mais simplificados, que tem rainhas e operárias. Não tem homem no formigueiro, só tem mulheres, né? Aqui são só saúvas, é isso? Aí são só saúvas, mas a saúva é uma sociedade mais complexa. Ela tem outras atividades. A formiga caseira, ela não, ela é mais simplificada. Talvez daí seja a facilidade que ela tem de se imiscuir dentro dos ambientes, né? Porque o que normalmente a gente faz quando a gente vê uma formiga andando em cima da pia? A gente pega um inseticida, isso aqui é como se fosse, imagina que isso aqui é um aerosol, né? Ok. Então a gente pega um inseticida e joga em cima da formiga, né? Lê do engano. Porque o que vai acontecer? Primeiro, aquelas formigas que estão andando na pia é uma porcentagem muito pequena da colônia em si. É só a ponta do iceberg. Só a ponta do iceberg, isso mesmo. As que sobram vão contar para as outras. Olha, lá tá tem um perigo. acontecendo um problema. Vamos nos mudar.
Entendi. Então, como elas têm muitas rainhas, elas pegam o formigueiro, biologicamente elas têm essa capacidade, fracionam o formigueiro em várias partes, com rainhas operárias e crias. Rainhas operárias e crias. Cada uma vai para um canto. Elas se mudam daquele ambiente, vamos dizer, que está sendo agredido, e cada uma vai para um canto. Aí começa a aparecer formiga no banheiro, no quarto, na mesinha de cabeceira, no estúdio, no escritorinho, em vários E o que a lugares. gente tem que fazer, então? Bom, primeiro, tem que observar as formigas. Formigas são insetos, vamos dizer, muito bem colocados na natureza. Eles já estão aí há muitos milhões de anos, então eles sabem se virar muito bem. Então você tem que observar, que é coisa que a gente não costuma fazer, O caminho. dia a dia delas. Então você vai, se você percebe que quando você põe um bolo em cima da pia, elas vêm de montão atacar o bolo, então você vai colocar uma farinha de bolo, você vai colocar um pouco de mel diluído, você vai colocar alguma coisa que atrai essas formigas. E aí elas vão vir. Quem vai vir? As forrageiras, aqueles 5%. Então eles vão vir, vão cheirar e vão dizer, ah, legal. Então vão chamar as outras. Daqui a pouco você vai ver que tem um carreiro assim, bem animado. Né? É aquela linha, né? Bem animado. Aquele carreiro, ele é produzido com odores, perfumes, que as formigas vão deixando no caminho para outros seguirem, né? E aquele carreiro, em sentido contrário, leva até o ninho. Então, aí que começa o tratamento propriamente dito. Que quando você chega no ninho, você sabe que esse ninho pode estar numa fresta, pode ser uma fresta com a pia e a parede, pode ser uma fresta do azulejo, pode ser inúmeros lugares, né? Não tendo eletricidade no ambiente, o que você vai usar? Você vai usar uma seringa hipodérmica comum. Seringa essa de injeção, Seringa normal. de injeção comum. E aí você vai fazer uma misturinha de detergente com água, metade, metade. Quanto? Metade, metade. Tá, mas metade quantos ml? Não, um pouquinho. Eu Só pra coloquei seringa. aqui, Só pra seringa, tá. Eu só coloquei aqui só para vocês verem. Aí você puxa uma seringa e aí você vai dentro do furinho de onde as formigas estão saindo e você injeta lá. Certo. Né? O que vai acontecer? A formiga, se você olhar lá numa lupa, no microscópio, você vai ver que qualquer inseto, ele tem um corpo brilhante. Esse brilho é dado por cera que os insetos têm na natureza. Essa cera protege para evitar que o que está dentro do inseto saia para fora, ou o que está fora entre para dentro. É uma proteção, né? Como se fosse uma base, vamos dizer assim. E aí, quando o detergente que está nessa misturinha entra em contato com esse material, ele abre um espaço. E aí aquela formiga começa a perder líquido, desidratar, e ela vai acabar Vai morrendo. Agora, sobra o espaço do ninho. Esse espaço, para ele não ser reocupado, ele tem que ser tratado. Então você vai colocar ou sabão lá dentro, ou você vai misturar cimento branco com cimento de azulejo, faz uma pastinha, cimento de azulejo assim, cinzinha, né? Então você mistura os dois, faz uma pastinha, Tá, e você tapa lá. injeta lá. Você pode até fazer uma coisa bem líquida, com a mesma injeção você injeta lá. Então você tem que obstruir aqueles espaços. O espaço, certo. Só vamos dar uma paradinha. A gente já continua falando de baratas, pernilongos e pragas urbanas. O Rafael vai dar um recado e a gente já volta. Responde pra mim, sua barriguinha está te incomodando? Olha, pelas ruas, a gente percebe um monte de gente nessa situação. E mais do que por beleza ou estética, essa gordura aqui, localizada, faz mal para nossa saúde. E foi pensando nisso, na sua saúde e qualidade de vida, que a Botânica Brasil foi em busca do que há de melhor na natureza para reduzir gordura abdominal e combater o excesso de peso. E encontrou mais de 6 óleos naturais que vão te ajudar a reduzir 5 centímetros na linha da cintura e dar adeus a 6 quilos de gordura localizada. E olha, isso em apenas um mês de tratamento.
Para sentir esse benefício, já vai ligando para o telefone que está aparecendo aí no seu vídeo, 0800 724 2288. Olha, o Lip Belt é rico em ômega 3, ômega 6 e ômega 9, que te ajudam a reduzir o colesterol. Todo organismo, para perder peso, ele precisa de óleos antioxidantes, porque assim ele limpa o seu organismo para os outros óleos. E neste caso, eu estou falando do óleo de cártamo, óleo de coco e óleo de chia. Tudo isso aqui dentro, que vão agir direto na queima da gordura corporal. Se um óleo desses já era bom para emagrecer, imagina essa combinação de 6 óleos combatendo o pneuzinho que tanto te incomoda e ainda coloca a sua saúde em risco. E comprando agora o seu Lip Belt, para isso é só ligar 0800 724 2288. Você vai ter aí na sua casa um amigo que auxilia porque é antioxidante natural, regula a flora intestinal, acelera o seu metabolismo, controla a ansiedade, aquela vontade compulsiva de comer doces e ainda elimina, olha só, hein, 6 quilos de gordura localizada com apenas um mês de tratamento. Você está esperando o quê para começar hoje mesmo o seu tratamento com o Lip Belt? Pegue agora o seu telefone, ligue para 0800 724 2288. E olha, hoje tem uma promoção sensacional. Quanto mais você precisa perder, menos você vai pagar. É isso mesmo, funciona assim, ó. Na compra de um frasco, um só, de Lip Belt, você tem desconto de 30%. Já na compra de 2 frascos, olha aqui, ó, você paga mais barato, você tem 50% de desconto. E ainda, para as 50 primeiras ligações, ganham um brinde. O telefone está aparecendo na sua tela, 0800 724 2288. Mas aí você pensa assim, ó, eu quero, adorei essa promoção, mas eu estou sem dinheiro. Não tem problema. Ligue para a Botânica agora mesmo, porque hoje o pagamento é em 6 vezes no cartão, com frete grátis para todo o Brasil. Mas tem que ligar agora, hein? 0800 724 2288. Ligue e garanta já o seu Lip Belt e dê adeus à gordura localizada. Show barriguinha com o Lip Belt. Agora, a gente vai voltar para a nossa sala e a perguntinha que eu faço para a Lúcia. O que a gente faz com as baratas? Vamos para a resposta, vamos ver. Então, mas ela falou que ainda tem que falar das formigas, que não terminou ainda. Que fecha a fresta e depois o que faz? A gente fecha aquela fresta. E se as formigas estão vindo, por exemplo, de uma tomada de luz? Não tem como fechar. Não tem. Então, aí você usa talco. Talco que a gente... Talco perfumadinho, de bebê. É isso, de bebê? Pouquinho, bem pouquinho. O talco, ele vai entupir o narizinho delas. Porque elas não têm um nariz humano, mas elas têm aberturas laterais. Que é por onde elas respiram, Que é por onde elas respiram, faz a troca, né? Então, o talco entope, porque são partículas muito pequenas e isso... Um outro truquezinho também interessante é para aquelas formigas que saem à noite. Então, muita gente me pergunta a respeito disso. Porque tem algumas formigas que são chamadas formigas carpinteiras, que elas vivem dentro de madeira... em portas, né, que estão já comidas por umidade e tal, elas se alojam ali. Então, quando chega a noitinha, elas só saem à noitinha, elas entram, parece um exército, né, entrando dentro da tua casa. Então, o que você pode fazer? Bom, primeiro você tem que achar o ninho onde elas estão. Isso é uma questão. Fazer aquele mesmo exercício anterior, né? De colocar as colocar migalhinhas, o doce, o mel de fazer e o tal. caminho. Pode, você acha, mas aí você vai ter que trabalhar com inseticida mesmo, né? Agora, para evitar a entrada delas, porque às vezes esse recurso, às vezes faz com que elas mudem de área de forrageamento, de busca de alimento. Aí você usa o vinagre. Vinagre é uma substância muito boa e ajuda muito em várias coisas, controle de moscas, de formigas. Ela é uma substância que a gente não pode deixar de ter na cozinha para fazer controle dessas pragas. Agora, falando sobre baratas, né? Então, Lúcia, você trouxe aqui... Onde está a barata? Essa aqui é Isso aqui é barata? Não. Isso daí é só para ilustrar, Essa né? aqui é uma baratinha? Essa é uma baratinha. Se você ligar ela embaixo, ela sai correndo. Não, acho que não. Não, já acabou a Bom, bateria. vamos falar de baratas então. As baratas... Olha lá, Ai, ela, eu, hein? viu? Mas ela é bem... Ai, Oi. Ela é bem realista, né?
Ela parece mesmo uma Nossa, o periplaneta. brinquedinho. E o aquela- brinquedinho, não quero esse brinquedinho, não. Vamos falar de O que que a baratas. gente faz com as O que que a gente baratas? faz com as baratas? Bom, barata, ela pode vir pelo ralo, né? Que é uma coisa muito comum. Por que ela vem pelo ralo? Porque existem 2 tipos de barata. Existe uma barata pequenininha, que foi essa que eu trouxe aqui, que é aquela barata doméstica, aquela que fica dentro de cozinha. Essa é bem pequenininha ainda, né? Elas crescem. Não, ela é adulta. Ela é adulta? Ela é adulta, sim? Adulta, Mas ela é bem miúda. Então, os filhotinhos são menores ainda. E ela entra também em frestas pequenas dentro da cozinha. Então, aquelas orientações que eu dei para a formiga, Tá. para fechamento de fresta, tem validade para essa barata também. Tá bom. Agora, a barata grande é aquela que vem pela tubulação de água e pela canalização de esgoto. Então, qual a ligação da casa com as tubulações de águas servidas, os ralos, né? Então, nessa época de chuva, de inundação, o que acontece? A barata, ela consegue ficar na superfície da água, mas ela não nada, né? Quer dizer, ela boia. É Ela isso, boia. seria essa a explicação. Então, ela procura fugir quando tem água, Da água. e a rede fluvial, ela inunda, ela foge. Então, quando Foge, tem enchente, é certo mas que é vai certo. aparecer barata. Certo, e é daquela grande, né? Então, o que ela faz? Ela sobe pelos ralos. Você vê que o ralo tem uma abertura, assim, bem favorável. Ou ela entra por debaixo do portão, saindo da boca de lobo. Isso também é muito comum. Sim. Quem mora frente à rua, né, tem esse problema. Providência. Bom, no caso de quem mora na rua, não adianta muita barreira, mas essa pessoa pode fazer... Onde é que tá? Ah, bom, achei que eu tinha... Ah, tá aqui, não tinha visto. Ela pode fazer uma isca doméstica. E a isca você faz com um vidro assim, um vidro de palmito comum, que você passa um adesivo preto, pode ser até uma meia velha, não tem problema. E aí você passa um pouco de vaselina aqui na borda. O objetivo é que a barata entre e não saia. Mas por que ela entraria nesse vídeo? Ah, boa pergunta. Porque você vai colocar lá dentro um pedacinho de pão, de preferência um pão de centeio, que é um pão mais cheiroso. Tem um E odor mais você- forte, né? É. Esse mais forte. E você vai colocar um tantinho, umas gotas, né? Um tanto de cerveja sem gás. Por quê? Porque a barata adora cerveja. Jura? Olha! Olha aí, não a sabia barata disso. é bebum, eu não sabia. Adora cerveja. Não sabia, barata é boêmia. Então, você colocando o produto aqui, o pão, com a cerveja, ela vai entrar, porque aquilo vai ser interessante. Então, isso é uma armadilha boa para você colocar num canto na sua garagem. Se você tem essa situação de barata que vem pela rede, né? Pela rede fluvial, aí você pode fazer esse recurso. Daí ela entra aí. Ela entra aqui, aí... Come. Ela não sai, né? Então, você Porque tem ela não que... consegue sair? Não consegue porque você espalhou vaselina Ah, a aqui. vaselina ela vai cair. Ela escorrega, Tá. né? E aí o que acontece? Você tem que observar periodicamente, jogar um pouco de água com detergente aqui, no vaso sanitário, acabou o problema. Entendi. Aí coloca de novo, outra isca, mais um pouquinho de cerveja. É uma armadilha que tem que ser observada. Você não pode simplesmente deixar lá e acabar. Bom, são dicas legais. A Lúcia vai voltar a outras oportunidades aqui para falar mais pra gente sobre pragas urbanas. Aliás, ela vai ter que falar sobre rato. Rato é uma coisa que... Tá no livro dela, Rato. Tem ratos aí, Maria Cândida? Quero mostrar aqui o livro. Maria Cândida vai Vamos mostrar o livro? dar um close aqui no livro. Manual Descomplicado Doméstico de Controle de Pragas Urbanas. Esse é o livro da bióloga Lúcia Schuller, que está aqui nos esclarecendo sobre formigas, baratas. Ela vai fala de ratos, de pernilongos, enfim, de O assunto várias outras coisas. não Exatamente. acaba. Exatamente. Bom, a gente falou de barata e falamos de formigas. Agora, tem um bichinho, um inseto muito chato nessa época do ano, que é o pernilongo, né? Tem. O pernilongo é uma coisa complicada, porque o pernilongo, ele não é... Quer dizer, de uma certa forma, ele é criado dentro de casa, no caso do Aedes. Então, você tem que seguir toda aquela orientação de remoção
de abrigos, de proliferação. Porque nessa época o ciclo de vida do pernilongo, ele acelera muito. Então ele pode colocar os ovos, por exemplo, num ralo, e ralo de banheiro ou de cozinha, ele tem aquelas bordas que sempre tem uma gosminha, uma matéria orgânica ali. Então o bicho faz ovipostura ali, um ambiente escuro, ele faz e aí toda a evolução acontece ali e depois ele sai para o ambiente interno. Então esses cuidados que eu falei têm uma relação importante para o caso do pernilongo. No caso de vaso de planta, né, que as pessoas gostam de ter vaso de planta, eu também gosto, mas o problema é o tal do pratinho. Então, se você não colocar até a areia nesse pratinho, você vai juntar água. Juntou água, tem mosquito. E pode ter dengue até, né? Esse é o grande perigo, né? Agora tem mais um vírus para nos brindar com a sua presença, né? Que parece que essa doença ela é um pouco mais longa, a recuperação é mais longa do que a da dengue, né? Do chikungunya. Então, é uma preocupação a mais. Então, tem que haver um alerta importante. A gente pode continuar a ter planta em casa, mas não pode ter coleção de água. Qualquer coleção de água, o mosquito gosta. Vai mosquito. Lúcia, eu te convido para você voltar e falar sobre outras pragas, porque a gente tem muita praga urbana. E muito obrigada pela entrevista. Imagina, eu já que mostrei agradeço. o seu livro, esse Manual Descomplicado Doméstico de Controle de Pragas Urbanas. Se você quiser saber mais, aprofundar no assunto, então você vai na internet, vende, né? Ou nas livrarias normais. A bióloga Lúcia Schuller, que está com a gente. Muito obrigada, até a próxima vez. Obrigada. Um beijo. Obrigada a você e agora pela é com o oportunidade. Rafael, imagina. Olha, você quer emagrecer e já tentou várias dietas, ficar sem comer, remédios que fazem mal à saúde, já tentou de tudo e não conseguiu? Começo de ano é sempre um tormento para quem está acima do peso, não é mesmo? Então, fique tranquilo, porque chegou o programa de emagrecimento completo. Demodere é o único moderador de apetite que contém 5 componentes em uma única fórmula, inclusive colágeno e vitaminas, hein? Para comprar o seu Demodere é muito fácil. Basta ligar. O telefone está aparecendo aí no seu vídeo já, hein? 0 operadora 11 3538 7317 e pedir o seu. E comprando 8 caixinhas de Demodere, olha aqui, ó, tem 4 aqui, tem mais 4 aqui, comprando 8 caixinhas, que é um tratamento completo. Para 4 meses, você recebe de presente um pote de suco detox. Olha aqui, ó, um pote de suco detox, mais uma caixa com 3 shakes para 30 refeições e ainda o Static Derm, que é um gel para eliminar gorduras localizadas e redução de medidas. Mas olha, somente hoje. E tudo isso, você vai comprar tudo isso, você vai ter ainda um acompanhamento de uma nutricionista. Então não perca mais tempo, ligue agora mesmo para 0 operadora 11 3538 7317 e conheça mais sobre Demodere. Com Demodere você vai se sentir confiante, com a autoestima lá em cima. Olha, são apenas 2 cápsulas antes de cada refeição para inibir o seu apetite. Para isso, é só ligar 0 operadora 11 3538 7317. Rápido intervalo, na sequência tem culinária.